A filosofia tem uma característica que, dentro de todo tipo de conhecimento, ela se caracteriza por ser um conhecimento crítico e reflexivo. E a gente pode, de todo modo, entender os dois povos. Primeiro, eles têm estimulando para relacionar a filosofia particular de cada um, um conceito que existe, que de médico, doutor, todo mundo tem um pouco. E até a filosofia, ela representa as características particulares, a maneira de ser, de pensar daquela pessoa. E diz então que nesse contexto, de certa maneira, cada indivíduo tem a sua própria filosofia. Existe um outro sentido, que seria o sentido estrito, e nesse sentido que ela é compreendida no seu verdadeiro significado. A filosofia surge como um pensamento muito peculiar na Grécia, a partir do século VI a.C., e a Grécia tem uma série de materiais históricos, um privilegiado, onde começa a haver uma cultura, um tipo de conhecimento, que poderia ser conhecimento mítico, conhecimento religioso, e dadas essas transformações materiais históricas, vai surgir uma nova forma de pensar que está muito atrelada a uma organização que é a polis. Então, não se pode vincular a filosofia da maneira como é que o grego começa a analisar o espaço e a que é a polis. A polis, ela tem uma organização específica, é uma organização no grego, até certo ponto, vai entender o universo, o cosmos, possui uma inteligibilidade, esse cosmos possui uma harmonia, possui uma racionalidade, e o interesse humano consegue captar, entender também essa inteligibilidade, essa harmonia dos seres relacionados. Então, esse paradigma, essa ruptura de paradigma, que vamos pensar que é religioso, que é mágico, que é misterioso, vai dar sentido devido a uma série de transformações ao novo pensamento que vocês quiserem entender dessa forma mesmo, que é a razão. O grego é esse que criou também a razão, e que desenvolveu um novo tipo de pensamento que desvincula do aspecto mágico, do aspecto religioso, entre outras coisas. A filosofia é falada da filosofia, portanto, ela tem um sentido etimológico, que em grego corresponde à palavra alegria, que significa amor, amizade, e sofia, que é, na verdade, o conhecimento. Então, etimologicamente, filosofia significa amor ou amizade ao conhecimento. Nesse sentido, tem um filósofo chamado Pitágoras, que ele acha que a filosofia existe, que a filosofia, na verdade, seria um tipo de conhecimento que traz consigo aquela característica própria de se julgar nos jogos, né, aqueles que realmente estavam estudando, né, esses jogos. Ou seja, grandes jogos, como aqueles que eu serem a palavra heróis, e aqueles que iam preocupação em entender também, e mais interessante é aqueles que estavam julgando os fatos. Então, de certa maneira, tem que haver uma predisposição, tem que haver uma forma de reflexão que não pode ter interesse particular, um amor ao conhecimento. A filosofia, portanto, é um paradigma ocidental, é uma maneira muito peculiar de pensar, que traz consigo a sua reflexão que a cada vez tem uma reflexão radical, porque ela vai buscar uma raiz de profundidade, significado, de cada conceito, a ideia, de trabalhar o significado das coisas, se eu quiser criticar dentro da informática, trabalhar essa ideia, entender cada termo, né? Se eu quiser também trabalhar e criticar, por exemplo, a economia, você tem que entender os conceitos da economia do trabalho, se eu quiser entender o direito, você tem que buscar o sentido, o significado dos conceitos específicos desses saberes e assim por diante. Então, não é uma crítica gratuita, uma crítica que existe, uma reflexão portanto radical que coloca na base de cada um dos saberes que formam esse conhecimento humano, que compõem a dimensão do conhecimento humano.
não é reativo, ela vai crescer um tipo de reflexão que diz respeito, por exemplo, à necessidade de demorar a nossa. E a nossa tem uma aplicabilidade. Então, temos que construir essa resposta que é dada à realidade através de um método específico. Então, a filosofia científica estabelece como conhecimento, como saber, tanto rigoroso quanto o conhecimento científico. Ou até mais, eu posso ter conhecimento dos vários conhecimentos dos vários tipos de saberes. E por último, como o professor Becker está vendo, a filosofia científica classificar um tipo de saber de conjunto. Eu não posso demonstrar toda a realidade, eu não posso fragmentar a realidade, eu não posso, vamos dizer assim, tornar um passo. Daí a necessidade de que, se eu quiser fazer uma reflexão de natureza filosófica, eu vou ter que compreender o todo, assim, o estrutura de integralização. Esse é um tipo de pensamento que procura entender o todo como sendo alguma coisa que tem uma integração em suas partes. Entender como sistema, entender de maneira dialética. E a filosofia também a gente disse ainda há pouco, por um nível de crítica, que na verdade vai fugir, entre outras coisas, uma atitude. Essa atitude ela é fundamental na forma de também dizer um não à realidade, mas entender a questão negativa, a crítica, ela costuma esse aspecto, tem um lado negativo, está voltada à ação. A filosofia vai criticar o conhecimento, vai dizer que algo é isso, antes de decidir o que é conhecimento, qual é o limite do conhecimento. Ela vai fazer uma interrogação importante sobre a ação humana, e nesse sentido, nada escala, portanto, a reflexão filosófica. E ela se difere um pouco da ciência, nesse sentido estrito, em que sentido? No sentido de que ela não particulariza da realidade, como a ciência faz. Então, o que é característico da ciência? Um objeto particular, um método que é aplicado à compreensão desse objeto, e dessa forma tem uma realidade aplicada. Aí eu quero várias ciências, tem a física, tem a química, tem a biologia, tem a psicologia, então cada ciência trata uma realidade. Então cada ciência em particular tem uma maneira de compreender o lado desse objeto, a matéria propriamente, digamos, nas ciências humanas, a psicologia estuda o homem, a sociologia estuda o homem, então, de um lado, a material de forma, então pode ter um objeto formal da psicologia, que é um comportamento mais diferente da sociologia, que estuda a sociedade, os movimentos sociais. A filosofia vai ter uma leitura, vai ser uma maneira particularizada, ela vai se perder ao todo. Daí uma singularidade específica do saber filosófico de que a realidade aqui é complexa, que a realidade existe uma forma de reflexão que não admite essa fragmentação típica da sociedade que nós estamos vivendo e, sobretudo, da necessidade de que você desenvolver esse pensamento, não precisa entrar na universidade. Basta que você tenha a predisposição, a busca de saber, o amor, buscar o conhecimento como posso pintar no seu uma atitude, aquela relacionada a malconhecimento, o amor, que se desprende de qualquer tendência de ordem constitucional.